Fala galera, muito bom dia, que alegria estarmos chegando aqui no Movimento Jovem, no quadro Grace Talk. Que alegria estar com você, eu sou o pastor Richard Vieira, para quem não me conhece, e nós estamos aqui chegando com aquele bate-papo edificante, maravilhoso, aonde você cresce, aonde nós conversamos aqui, aonde nós meditamos na palavra aqui, e você aí da sua casa, da onde você estiver, você é abençoado. O tema hoje é um tema maravilhoso. É um tema importantíssimo, como lidar com a frustração. Em um tempo onde as pessoas têm grandes expectativas, em um tempo onde se tem um leque muito maior do que tudo aquilo que já se viveu em todos os tempos até hoje, numa era de informação, numa era de inteligência artificial, de internet, muita coisa, as pessoas criando expectativas, muitas vezes elas se frustram. Mas a maravilha de nós estarmos aqui com esse quadro é porque nós temos convidados especiais e hoje não é um convidado, hoje é uma convidada. Estamos aqui com ela que é mãe, esposa, empresária, pastora. Pastora Lohane, muito bom dia. Como é que a senhora está? Tudo certo, graças a Deus. Que alegria estar conversando aqui com a senhora. Uma alegria estar com vocês também aqui nesse sábado. Glória a Deus. Um tema muito importante, mas eu quero, antes de começar a falar sobre esse tema, saber como é que é essa situação aí, a senhora ser esposa, ser mãe, ser... Foi primeiro empresária, depois pastora ou pastora empresária? Como é que aconteceu a ordem de tudo isso daí? Então, na verdade, foi até antes, porque a gente, quando queria casar, a gente precisava. A gente, a senhora isso. E o Gilson que tá aqui no estúdio com a gente. Isso, tudo começou no namoro, né? Aí pra gente namorar, ele não tinha ainda licença do quartel. E eu disse, vamos lá, eu cozinho e tu vende. Tá, mas ele não tinha licença do quartel pra namorar? Não tinha pra poder, no caso, receber, pra me levar pra sair, né, pastor? Entendi, aí não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Entendi. Isso, aí eu disse, não, mas a gente só vai namorar quando ter dinheiro. Então Entendi. a gente ali desenrolou um trabalho, né? Eu comecei na época que eu fazia bolo de aniversário. Eu sempre gostei, assim, nunca gostei de ficar parada. De se virar nos De trilhos. me virar. E assim a gente foi indo e fomos indo. Depois nos casamos. Que idade vocês tinham nisso, a senhora lembra? Quando a gente começou a namorar, eu tinha 16. A gente casou com 18. Isso. Foi? Já eram de Jesus? Sim. Eu, na verdade, já tô uma caminhada, já desde os meus 6 anos de idade, na Igreja da Graça, sempre muito perto dos pastores, assim. E o que veio? Então a senhora já era de Jesus, a senhora então, meio que antes de casar, a senhora já era uma empresária, já era empreendedora. Isso, já fazia o que dava pra fazer, o que não dava eu ia atrás. Casou, quanto tempo de casado? Nossa, ele que é o bom das datas, pastor. Mas esse ano a gente faz 4 anos. 4 anos. Desesperadamente lá. 4 anos de casado esse ano que nós fazemos. Glória a Deus. E o baby? Tá bem, graças a Deus. Quantos anos? Tá com 2 aninhos. O nome pro pessoal conhecer? O Noah. O Noah. Noah é Noé, né? Isso, é uma derivação de Noé. Isso tá aí muito top. Deus abençoe. Tá na escolinha hoje. Tá na escolinha hoje. Glória a Deus. Coisa boa. Eu acredito que de tudo isso que a senhora viveu, eu penso, pastor, eu não sei se a senhora concorda comigo, mas eu penso que quando uma pessoa ela tem uma relevância, quando a gente não tem nada na vida, a gente é só filho, a gente tem uma série de obstáculos para enfrentar, de dificuldade. Quando a gente começa já, sabe, a empreender que nem a senhora, começa a já ter um relacionamento, se a senhora prestar atenção, tudo que a gente está falando sobre a senhora são responsabilidades enormes, né? Empreender é uma responsabilidade enorme, exige muito ser esposa, ser mãe, ser pastora, né? Pastora já há quanto tempo aí na lida ministerial como pastora? Como pastora já vai fazer 3 anos, né? 3 anos já. Vai fazer 3 anos. Então, isso. toda essa relevância, tudo isso traz muita expectativa, muito senso de propósito, muito desejo de ver as coisas darem certo. Sim. E o que a senhora me diz para a senhora aí já durante esses anos, durante esse tempo de caminhada com Jesus, como mãe, como empresária, como esposa, como pastora, a pessoa ela deve aprender a lidar com a frustração para se dar bem na vida, ou ela despreparada, ela sem controle, gerência emocional, vai dar tudo certo, ela tem que ser forte, pastora? Não, ela tem que se preparar, e principalmente em Deus, né, pastor? Eu creio que tudo vem da nossa comunhão com Deus. Porque eu creio que quando a gente já tem uma intimidade com Deus,
Eu acho que até as coisas que estão para acontecer, o Espírito Santo já vai trabalhando no nosso coração, né? Ele já vai trabalhando. Por exemplo, teve épocas que eu sabia que eu ia passar por uma luta na minha casa, ela ainda não tinha chegado. Mas eu já me preparava porque o Espírito Santo já estava falando no meu coração. E eu acho que isso que pega muitos jovens de surpresa hoje. Essa falta de comunhão com Deus não chega a preparar eles para o que está por vir. Então, quando chega, como um banho de água fria, aí não se preparou, não tem, mas baixe a guarda, né? Eu falo muito isso com o povo, a gente não pode baixar a guarda. Tá tudo o Caim, ele foi alguém que ele não soube lidar com a frustração, penso eu, né? Ele não soube lidar porque as pessoas, elas pensam, né? Eu vejo muita gente, não sei, com certeza a senhora já encontrou pessoas que dizem assim, eu tenho um sonho de ser mãe. O meu sonho é casar. Porque a gente está falando de coisas básicas que para as pessoas é um desejo, né? Eu tenho uma vontade de fazer a obra. Só que tudo isso vai trazer para nós uma carga, vai trazer para nós dias difíceis, dias de luta, dias de dificuldade. É verdade. Eu digo para minha esposa muito, não sei se a senhora ou o Gilson tem essa situação, mas a gente conversa muito sobre a importância da gente aproveitar os dias bons. Sabe, a gente aproveitar os dias onde naquele dia tudo deu certo, tudo tá tranquilo, porque quando o dia mal chega, ele chega lascando com tudo, e aí é meio sobrevivência, meio luta, meio tudo mais, e a frustração tá no meio dessa tempestade, né, pastora? Sim, é verdade. A frustração tá no meio de tudo isso, saber lidar com essas dificuldades. Com certeza a senhora já teve frustrações como mãe, já teve frustrações como esposa, como pastora, como empreendedora, porque o que é uma frustração? É quando a gente cria uma expectativa e aquela expectativa não se realiza. Às vezes o grande problema não é nem que ela não vai se realizar, mas só o fato dela ainda não ter se realizado já é um grande obstáculo, né, pastor? É verdade. O Caim, ele até vê que o Senhor se agrada ali do Abel, mas quando o Senhor vai falar com ele, ele diz, se bem fizeres. Então não é que ele não tinha feito. A questão era que... Um ajuste. Isso, às vezes não é que a gente não faz. Interessante. Mas às vezes é que não foi bem feito, né? Eu digo, por exemplo, para eu me casar, é muito fácil eu dizer, eu quero casar, mas como eu tô sendo lá na minha casa como filha? Como eu tô sendo lá para os meus pais? Então, às vezes, não é apenas o fazer, é o como eu estou fazendo. Não é apenas o eu ir na igreja, é como eu tô indo para a igreja. Porque normalmente a gente se prepara para sair com os amigos, né, para casamento. Mas aí, às vezes, para ir para a igreja eu tô indo, Deus tem algo para mim, mas eu não tô me preparando para receber a palavra. Então, às vezes, não é a questão do apenas fazer, mas é o como fazer. Daí eu não me preparo para aquilo que tá por vir na minha vida. Que idade tá o Noah? Tá com 3 anos, né? Tá com 2. 2 anos. 2 anos. Então tá muito novinho. Mas eu penso assim, eu não sei se a senhora já passou por essa situação, mas momentos da senhora não saber o que tá dando errado. A senhora já passou por situações assim? Sim. E geralmente a gente pensa que quando uma coisa está dando errado é porque tudo tá errado. Sim. A gente vê muita gente desesperada, né? Eu lembro que teve uma visita que a minha sogra fez para nós, e os nossos filhos a gente ensina eles a falar assim, senhor, não senhor, senhor e tal, até para facilitar o futuro deles, né? Porque eles depois vão chegar em algum lugar, eles vão ter chefes, eles vão ter lideranças, eles vão ter pessoas acima deles. E eles vão precisar manifestar respeito. Então, antes deles aprenderem lá, eles já vão aprendendo em casa. Não por nós, mas pelo futuro deles. E nessa visita da minha sogra, eles encasquetaram de ficar tu. E eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Porque agora que eles foram colocados à prova, que eles estão diante de uma pessoa constantemente com a gente, E às vezes é só um detalhe, né? O empreendedorismo, às vezes a pessoa muda de ramo, muda de nicho, ela vira daqui, de lá. E às vezes é só um ajuste fino, né, pastor? Não, é verdade. Eu até aprendi um pouco em relação a isso, pastor, quando eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu começava a ficar ansiosa, eu dizia, mas Deus, eu tô orando, mas eu tô assim, aparentemente tava fazendo tudo certo, não tinha nada assim, sabe? Só que eu não tava cuidando mais da minha saúde, sabe, pastor? Eu, assim, era trabalho, igreja, e casa, e Noah. Isso é um tema importante. Nossa, e aí, pastor, eu sei que eu fui deixando
assim de lado. Aí eu voltei, não, vou ter que dar uma corrida. E as coisas estavam dando certo nessa época ou começaram a dar errado pra senhora pensar o que tá acontecendo? Não, pastor, assim, aparentemente estava tudo certo. E eu não sabia por que eu ficava ansiosa. Tipo, eu já, como o senhor falou, né, aproveitar os tempos bons. Eu não aproveitava, eu já pensava quando iria vir os tempos difíceis. Não, tá tudo certo hoje, mas amanhã pode dar alguma coisa errada. Eu nunca esqueço que eu até falei pro Gilson, eu disse, mas tá tudo muito tranquilo. Tá pra vir alguma coisa, porque tá tudo muito tranquilo. Dizia, mas por que Deus te falou alguma coisa? Eu disse, não, mas tá... E eu ficava sempre ansiosa pelo dia de amanhã, né, pastor? E aí eu lembrei assim, peraí, mas do templo eu não tô cuidando mais. Da minha saúde eu não tô cuidando mais. E foi um ajuste, pastor. Foi dormir um pouco mais cedo, foi tirar 30 minutos pra correr, que aquilo foi passando, e aí aquilo que parecia que tava tudo errado, mesmo estando tudo certo, voltou a ficar tudo certo de novo, sabe? E não era uma afronta maligna, não era nada assim. Era só um ajuste, como o senhor tá falando. Às vezes é só um ajuste. Ah, mas meu negócio não tá dando certo, mas não tá indo pra frente. Mas tenta olhar assim como um todo, porque às vezes é só um ajuste. É só postar um pouco mais na rede social, aparecer, se dedicar um pouco mais. Porque a Bíblia diz, né, que onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. E às vezes é colocar o coração, né, colocar não vai dar certo. Não tem essa opção de não dar certo. A gente sempre teve isso lá em casa. Não tem não dar certo, tem que dar. Se não der por aqui, vai dar por outro lugar, mas tem que dar certo. Sim. E hoje em dia o mundo tá muito assim, né? O senhor pode ver, não dá certo, pra que casar? Não dá certo, separa. O pessoal não tá sabendo lidar com a frustração. Isso, né? Qualquer coisa já busca uma saída. Mas espera aí, tempos dos nossos avós, bisavós, a minha bisavó ainda é viva, não a conhece, a tataravó dele, não tinha isso. De não vou ter filhos porque vai que... Não, vai dar certo, eu vou conseguir sustentar. Não, eu tô casado, vai continuar até que a morte separe. Tem que suportar, como o pastor Lauro fala, né? Suportar por amor a Cristo. É um mecanismo de defesa, né? Quando nós nos frustramos ou quando a gente tem medo de se frustrar por alguma frustração que a gente já teve, a gente entra em bloqueios, né? A gente se fecha, a gente cria atalhos. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tivesse convidado a senhora para bater esse papo e em algum momento no passado a senhora tivesse sido convidada e a senhora tivesse criado uma expectativa de que ia ser legal, ia ser top, ia ser bênção, e a senhora naquele momento se frustrou porque não foi tão legal. Aí agora eu convidasse a senhora e a senhora disse, pastor, é que assim eu tenho um compromisso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e na verdade é simplesmente a senhora não querendo encarar mais uma vez uma frustração. Então é muito interessante isso que a senhora está trazendo, porque existem pessoas distantes, existem pessoas que elas não enxergam mais, elas não dizem que elas têm mais uma capacidade para fazer algo, que elas fogem de um compromisso sério, que elas naquele momento, elas não encaram, porque elas, na verdade, elas não querem sentir a dor da frustração que elas sentiram antes. Só que toda pessoa relevante, toda pessoa que vai fazer algo, e quando a gente fala relevante, não diz uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, uma pessoa que fez uma... Não. Mas uma pessoa que naquele momento ela vai ser importante para alguém. Ela vai fazer algo que, sabe, vai fazer uma diferença. Vai impactar uma vida. Vai impactar uma vida, sabe? Vai ser uma bênção, que nem o Senhor falou para Abraão, né? Ser tu uma bênção. Ela vai ter que aprender a encarar a frustração. O Abraão, aproveitando o gancho do próprio Abraão, ele foi alguém que ele, naquele momento, o tempo foi passando e ele foi desesperando e ele foi se frustrando. A Sara, ela estava tão frustrada que quando os anjos disseram que ela ia ser mãe, ela não se permitia acreditar naquilo dali. Uhum. Aí a pergunta, né, pastora, por que ela não se permitia? Porque ela tinha medo de mais uma vez renovar a esperança dela e os anos se passarem e mais uma vez ela se quebrar. E tem muita gente assim. Só que a pessoa precisa aprender a lidar com a frustração. E uma pessoa que eu enxergo na Bíblia que ela soube lidar com a frustração dela foi Pedro. Lucas capítulo número 5, a Bíblia diz que ele trabalhou a noite inteira e ele não pescou nada e ele estava lá lavando as redes. Eu, sinceramente, não sei se eu teria lavado as redes, eu não sei... Teria jogado a rede fora. Cada um tem um temperamento, né, pastor? O que a senhora acha? Que a senhora acha que estaria lavando a rede?
a senhora acha que teria largado? Como é que a senhora enxerga, que a senhora acha que reagiria numa situação? Porque é frustrante, Não né? é. Pô, eu trabalhei, me dediquei. A cada vez que a gente jogou a rede na madrugada, vai dar certo, vai acontecer. A vida da gente, ela é movida por esses... Vai dar certo, vai acontecer, Deus é com a gente. E quando não acontece? É verdade. Nossa, pastor, eu acho que eu jogaria a rede fora, assim, ó. Não quero mais ver rede nunca mais na minha vida. Não é pra mim pescar. Não é pra mim esse negócio de pescar. E é cansativo, né, pastor? A noite toda, às vezes a gente Físico, mental, emocional. É algo que mexe com o sono. Verdade. Não sei o senhor, mas mexeu com o meu sono. Eu vi, do jeito que ela falou sobre o sono, eu imaginei. Mas... O meu sono... Eu brinco que eu sou uma senhora num corpo de jovem, pastor. Sim. Que 8h30, 9 horas, em dias que não tem culto, eu já tô Já dormindo. começa a se desligar. Eu já tô lá na cama. Esses tempos eu recebi um convite. Vamos, eu disse, vamos. Que hora que é? 8h30. Eu disse, não vou. Da noite não vou. Muito tarde pra mim. Era muito tarde assim pra mim. Mexe com sono. O que mexe, e tem coisas que quando mexe, às vezes, fome. Com a fome, eu ia falar agora. Mexe com a fome, mexe com o sono, te cansa, te dá uma exaustão muito maior. E ele diz, mestre, havendo trabalhado a noite toda, e ele expõe o resultado. Nada apanhamos. Não tinha resultado. A gente não pegou nada. Só que olha a importância dele colocar de novo a confiança em Jesus. Porque ele, na verdade, ele começa a colocar, né? Mas porque o Senhor manda, lançarei a rede. Às vezes a gente se frustra muito porque a gente tá fazendo sem palavra, sem direção. Isso daí, eu queria chegar nesse ponto. Sem direção. Aí trabalha, vai lá, faz e tenta e não consegue. Eu não levo jeito, não é pra mim. Mas às vezes tá lançando a rede sem palavras, é uma sem expectativa irreal, né? É uma coisa que a pessoa, ela por si só, ela colocou uma expectativa de que a coisa vai acontecer. Mas sem receber uma palavra, uma direção, uma confirmação da parte do Senhor. A gente enxerga o Saul, é um exemplo. O Saul, ele foi alguém que ele foi lá, sacrificou. E eu imagino que ele acreditava que ele ia ser elogiado, né? Que quando Samuel chegava, disse assim, tu é um cara proativo. Isso aí. Arrebentasse, agora você é um rei de verdade. Ótimo. Quando Samuel chega, disse, o que tu fizesse, Saul? Ele disse, o senhor não veio. O Saul era um camarada pra frente, né? Eu penso assim, pastora, quantas pessoas, elas não estão frustradas exatamente por serem pra frente demais. Por não saber esperar, né? Elas passam o tempo, né? O tempo de Deus tá aqui e ela vai à frente do tempo. E ela se frustra porque a coisa não aconteceu do jeito que ela imaginava, no tempo que ela imaginava. Por exemplo, o Davi, depois do Saul, né? O Davi, ele já tinha promessa, ele já tinha unção. Mas ele não larga as ovelhas e não, agora eu vou ir pro palácio porque o Senhor me ungiu. É isso aí. Davi era pezinho no chão, né? Não, que Deus me deu pra cuidar, eu vou fazer. Colocava um guarda com as ovelhas. Pra tocar harpa. Ele já tinha unção, mas era pra tocar. Não, eu vou tocar e vou tocar bem. Isso é incrível. Se o rei me dispensar, eu não sou nada. Eu sou pastor aqui. Eu volto, pastorei tranquilamente. E pronto. Mas eu tenho a promessa, eu não vou me precipitar, eu não vou chegar lá no palácio, Saul sai daí porque... Não, ele sabia esperar. E muitos jovens se frustram exatamente por isso, pastor. Não sabe esperar. Tudo tem um tempo certo. E será que o motivo de muitas pessoas elas se frustrarem, será que não é um deslumbramento? Sabe? Quando uma coisa começa a acontecer, ela se deslumbra, ela acaba se perdendo naquilo dali. Porque eu enxergo o Pedro como uma pessoa que nem a senhora comentou lá em casa, a coisa vai dar certo. E o Pedro, ele tá lavando a rede não para vender o barco, não, ele tá lavando a rede para a próxima pesca. Então deu errado, foi ruim, tá difícil, tá doendo, a minha cabeça tá um turbilhão, as minhas emoções estão me colocando por terra, mas eu tô ali lavando pra próxima. Pra próxima eu vou de novo. Isso é um jeito de lidar com a frustração, né? Porque a frustração eu entendo como uma dor, né? Aquela dor interna que ninguém pode enxergar de repente. Mas é aquele peso que tu parece estar carregando um navio de arrasto, né? Porque a pessoa que ela tá empolgada, animada, tudo pra ela é fácil, tudo ela vai acontecer, vai dar certo. Não deu agora, vai. Agora a pessoa frustrada, ela se entristece, ela se desanima, ela se arrepende. Às vezes se arrepende de casamentos que eram de Deus, se arrepende de profissões que eram de Deus, se arrepende de chamado. E aí ela até trava, né, pastor? Como o senhor disse,
ela, diante daquilo que para ela já não deu certo, ela já nem quer mais. E o que eu digo, nos dias de hoje tá tudo muito fácil, pastor. Hoje tá tudo, tem IA, tem ChatGPT, tudo Todo recurso. tem tudo. Então, se algo não é na velocidade da luz, desanima, não vai dar certo, porque fulano, foi lá e deu certo e foi muito rápido. Mas, às vezes, como o senhor disse, né, é um ajuste, mas não significa que vai ser tudo rápido. E nem fácil. E nem fácil. Pescar não era algo... Eu nunca pesquei, mas tinha toda a questão, o próprio senhor diz, né? Eu já tentei O senhor pescar. já tentou? O senhor pescou? Ah, tentou. Eu lembro que eu fui pescar, a gente foi pescar no mar, e aí tinha uns argentinos, assim, pra direita. E a minha esposa fomos, aí era uma vara diferente, linha diferente, é tudo bem diferente pra pescar em alto mar. Uhum. Aí a gente jogou e ela jogou, e os argentinos estavam pra cá. E aí tá, só que aí daqui um pouco o irmão que tava nos ensinando e tal, ele botou um camarão grande no dela e botou metade de um camarão no meu. Aí a gente jogou, aí ela pescou. Disse, não, irmão, mas aí foi injusto. Porque o senhor colocou um camarão maior. Eu disse, não, pastor, vamos puxar e vamos trocar o camarão. Aí trocou o camarão, jogou os dois, nós jogamos, ela seguiu, já tinha pescado um. E aí, do nada, veio o meu peixe. Eu disse, viu que era o camarão, os argentinos, e tal, festejando, né, que eu tinha conseguido. Aí, daqui um pouco, eles começam a dar risada e começam, não sei o que. Eu olhei pra trás, ela tinha pescado outro. Ela pescou... Ela pescou mais do que eu. Levou jeito. Mas, geralmente, eu não pesco nada. Nada, zero. Eu imagino que tem que dar trabalho, né? Tanto é que ali É frustrante, a senhora tocou numa ferida agora. Perdão, eu abandonei a pescaria. Já. Eu deixei a rede eu acabei de lado. tô sendo tratado nessa conversa. Olha, só, pastor. Mas é porque em Lucas fala, né, que o Senhor Jesus pede pra afastar o barco da terra. Então não era algo apenas, eu vou só jogar a rede. Não, o barco tinha que voltar para alto mar. Ele tinha que voltar, lançar. A gente pode dizer que a vida é estratégica, né, pastora? Que para vencer tem que ter estratégia. Tem que ter a direção correta, né? Tem gente que acredita assim, a gente vê muito jovem que mora com os pais e diz assim, agora quando eu sair da casa dos pais, eu tiver meu dinheiro, eu vou comprar isso, e eu vou comprar aquilo, e eu vou fazer não sei o quê. Minha casa vai estar sempre cheia, não. E aí agora quando Deus me usar e tal, porque às vezes a pessoa olha a gente sendo pastor e diz assim, se fosse eu fazer desse jeito, se fosse eu fazer de tal forma. E quando a pessoa assume aquele papel, seja de independência, seja ministerial, seja como mãe. A minha mãe dizia muito assim pra mim, quando tu for pai, tu vai entender o porquê que eu faço isso. E eu achava besteira, eu disse, a mãe é isso e tal, não sei o quê. E hoje nós percebemos que quando a pessoa assume aquele papel, ela percebe que não é fácil. Não. Que não é assim, vamos lá que vai dar certo. Esses dias eu tava até vendo, não sei se o pessoal aqui assiste jogo de futebol, mas eu tava vendo o pessoal falando sobre a seleção brasileira, que agora é a Copa do Mundo, né? E eles estavam dizendo assim, olha, a gente tinha Ronaldo, a gente tinha Rivaldo, a gente tinha Romário, a gente tinha Roberto Carlos, tinha Cafu, tinha todo mundo. E a gente perdia a Copa do Mundo. E aí o pessoal dizendo, a gente vai ganhar com esse pessoal aí de agora. Que horror. Eu não dá pra ver futebol, pastor. A senhora não vê, a senhora gosta demais. Muito competitivo, pastor. É. Assim, mas... Eu deixei descer quando meu time começou a perder demais. Eu disse, vou abrir de mão. Eu ia chutar o seu time, qual seria, mas não vou pra... Quando ver o Meu time de nascença é Colorado. Fui comprar imaginei, desde quando sempre. o senhor falou que começou a perder, imaginei que fosse... Mas eu não... Como é que eu posso dizer? Então, assim, em relação a lidar com a frustração e a estratégia, as pessoas elas precisam entender que para vencer na vida tem que ter estratégia. Jesus, ele pega o barco e ele afasta, como a senhora disse, e ele naquele momento ele dá até o lado, a direção para Pedro jogar. Não é profissionalismo, né, pastor? É direção. É direção. A pessoa tem que ter. E muita gente, ela tá perdendo, às vezes, a bênção por fazer as coisas da cabeça dela, na direção dela, na forma dela. Então, uma forma da senhora enxergar que se lida com a frustração é não desistir. Não desistir. A senhora pensou já em desistir até hoje? Muitas vezes. Só não pensou em desistir de ser mãe, né? A minha esposa, ela tem 3 filhos. E ela pode estar pé da vida, mas em nenhum momento ela diz assim, eu tô pensando em desistir de ser mãe. Não tem como, né, professor? Não tem como. A gente pode pensar
enxutar o balde, mas tem que ir lá buscar de novo. Não, volta aqui que vai funcionar, vai dar certo. E é assim, né, pastor? Vou dar um exemplo pro senhor. Quando eu era mais adolescente, assim, que jovem eu sou, né? Mas a minha mãe, ela perdeu 5 filhos. Nossa. Ela perdeu 5 filhos, só eu sobrevivi. Então, tinha muito até de médicos falando, quando tu quiser ser mãe, vai ter que ver uns exames, um tratamento, porque isso pode ser genético. A luta já começa antes. Já começou antes. E eu lembro de um retiro que eu fui. Eu lembro de um retiro que foi até a cura. Não sei se o senhor estava, o senhor lembra? Uhum. E o pastor fez uma oração, e naquele dia eu não estava nem casada ainda, eu acho que eu estava noiva. Uhum. Naquele dia eu coloquei a mão na minha barriga e eu orei. Pastor, eu senti assim, algo mexer. Eu disse, eu não sei o que, mas algo mexeu. Se eu não vou fazer nada de exame, nada, eu creio que no momento que eu disser eu vou ser mãe, eu vou ser mãe. Pastor, dito e feito. E muitos, quando eu tava grávida, né? Mas tu sabe como que foi a tua mãe, tu sabe o que aconteceu. Eu disse, não, mas meu filho tem promessa, tem palavra, vai nascer. E aconteceu, pastor, glória a Deus. Foram meses de luta, né? Nossa, pastor, assim, ó. E é um confronto muitas vezes, né? Porque às vezes não é só com as pessoas, é com a gente mesmo. Que o Pedro deve ter passado não foi só apenas com aqueles que estavam no barco, foi dentro da cabeça dele. Eu sei que eu fiz o que eu pude, eu sei que eu joguei essa rede para tudo que é lado, para tudo que é lugar. Mas peraí, agora ele tá dando uma direção, ele tá dando uma palavra. Isso é muito importante, a gente lançar a rede pela palavra do Senhor Jesus. Mesmo frustrado, prepara a rede, e vai de lança novo. A rede, vai de novo. E vai de novo. Eu acredito que o Pedro ele não estava preparado para ir no mesmo dia, no né? mesmo dia. Porque Deus, ele surpreende, lavando, né? Deus surpreende. A gente vê as pessoas, elas fazendo às vezes planos, e elas pensando assim, daqui a tantos anos eu vou fazer isso, daqui a tantos anos eu vou fazer aquilo. Deus surpreende. Às vezes Deus faz antes, às vezes Deus faz de uma forma sobrenatural. Ele surpreende, né? Deus surpreende, porque ele estava preparado. Ele estava preparado para fazer isso de repente no outro dia. Não, hoje eu vou esfriar a cabeça. Hoje eu vou descansar. Hoje eu até comentava... Vou me recuperar da minha frustração. Eu até comentava isso com meu esposo. A gente tem que cuidar na hora do cansaço. Elias, ele vai para a caverna quando ele fica cansado, né? Mas o anjo vai lá, dá o alimento e fala, volta, vai lá. E às vezes quando o jovem tá cansado, ele tende a se esconder, não, vou tirar um tempo. Eu digo que eu, pelo menos, os maiores encontros que eu tive com Deus, que mais me marcaram, foi quando eu tava muito cansada. Quando eu chegava assim de um dia inteiro, que eu já tinha feito vários cultos, visitado um monte de gente, chegava só queria dormir. Deus falava assim, vai lá pro altar. Vai lá, tua madrugada é lá. Nossa, meu Deus, mas eu tô cansada, vai lá. Foi assim, dias que me marcaram no cansaço. Como o senhor disse, talvez o Pedro não estava preparado naquela hora. Não vou voltar agora, tô cansado. Mas chegou a hora. Eu acredito, pastora, que existem lugares que a gente só tem acesso se formos perseverantes. Deus, ele sabe, tem coisas que de repente a gente saia daqui, tem uma porta se abrindo, uma oportunidade para nós, algo que está acontecendo. Mas existem coisas maiores que só se a gente lutar 2026, perseverar 2027, lutar 2028, sabe que vai chegar. Tem muita pessoa que eu acredito, eu vou usar um termo ruim, mas eu acredito que, sabe, abortou o seu futuro. Ali naquele momento parou aquilo que estava em desenvolvimento. Não soube, infelizmente, lidar com a frustração. Pastora, muito obrigado. Eu que agradeço. Acabou o nosso tempo, já está acabando já. Eu que agradeço. E uma alegria muito grande aqui bater um papo com a senhora sobre esse assunto, que é um assunto que tem tanto, né? Tem tanto que se falar, são tantos aprendizados. Se a gente fosse entrar em temas pessoais de como a gente venceu frustrações, porque às vezes as pessoas elas nos acompanham e elas naquele momento elas não sabem o que aconteceu, como aconteceu, o quão difícil foi para se reerguer, o quão difícil foi para acreditar mais uma vez, porque se acreditar mais uma vez, eu gosto de uma frase que diz que o vencedor é apenas um derrotado que tentou mais uma vez. Ele estava derrotado, as pessoas viam que ele estava derrotado, mas ele disse, eu vou tentar mais uma vez. E naquela dali ele venceu. Pastora, a senhora agora tem o seu perfil, passa aí para nós. Qual é o seu perfil no Instagram? No Instagram é Lohane_Cauri.
Lohane Cauri. Lohane é L-O-R-R-A-N-Y, underline, Cauri, C-A-U-R-E. Isso daí, top. O pessoal pode procurar, a senhora tá trabalhando com encomenda de cuias, tudo de bombas. chimarrão. É uma família bem sucedida, um esposo designer, gráfico, agora tá dando curso também. É verdade. Que Deus abençoe muito em nome de Jesus, pastora. Muito obrigado. Pastor. Deus abençoe muito em nome de Jesus Cristo. E é isso, pessoal, vamos ficando por aqui então. Esse é o Grace Talk de hoje. E que Deus ele venha cada vez estar abençoando mais a sua vida em nome de Jesus Cristo. Se você quiser, você pode entrar em contato com a gente, dar dicas, dar ideias de outros temas para que a gente possa estar batendo um papo e você sendo edificado daí aonde você estiver. Deus abençoe, tamo junto e até a próxima em nome de Jesus. Fique com o Movimento Jovem. Fé, vida, propósito, juventude, evangelho, transformação, perguntas, respostas, começa agora.